No resumo de hoje da novela Força de Mulher, o pai de Arda aparece inesperadamente na casa de Enver. Ele exige que Seida devolva Arda, alegando que Emre não pagou o que devia. Só que Enver fica nervoso com a situação e faz algo totalmente inesperado para proteger Arda. Ele pega uma arma e deixa todo mundo com medo. E não para por aí. Sirin ainda tenta desmascarar Bahar na frente de todos, acusando ela de ter vendido as joias da Fazilê. Mas de repente, tudo é interrompido. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo quais novelas você quer ver por aqui. Agora, bora acompanhar esse resumo que tá de tirar o fôlego. Todos estavam reunidos na casa de Enver, jantando tranquilamente. Sirin perguntou a Bahar como estava o trabalho, mas Bahar revelou que não estava mais trabalhando, pois Fazilê havia decidido não escrever mais a história. Sirin, curiosa e provocadora, quis saber o motivo, mas Bahar respondeu que não sabia. Sirin, então, não perdeu a chance de lançar seu veneno e comentou que era muito estranho Fazilê ter demitido Seida e Bahar ao mesmo tempo. Enver percebeu que Sirin queria causar confusão e tentou intervir, dizendo que estava tentando animar a noite. Mas Sirin só atrapalhava. Mesmo assim, Sirin ignorou o pai e perguntou novamente por que Fazilê tinha demitido as duas. Bahar ficou irritada e, mais uma vez, respondeu que não sabia. Aproveitando a tensão, Sirin se levantou, disse que iria até a cozinha pegar algo para elas e logo voltou com uma revista na mão. Mostrou para todos a capa, onde aparecia Fazilê, em uma entrevista antiga, usando brincos muito bonitos. Sirin, já sabendo que Bahar havia vendido as joias de Fazilê, tentou desmascará-la na frente de todos, insinuando que os brincos da foto pareciam ser os mesmos que Bahar e Bersan tinham vendido numa joalheria. Seida tentou proteger a amiga e mentiu, dizendo que o que Bahar havia vendido era um presente do ex-marido de Bersan. Mas Sirin insistiu, afirmando que os brincos pareciam ser iguais, e fez questão de mostrar a revista bem perto de Bahar e Seida, só para provocá-las ainda mais. Enver percebeu a maldade e, irritado, arrancou a revista das mãos de Sirin. Ele deixou claro que sabia muito bem que Sirin estava tentando perturbar todo mundo mais uma vez, e que queria insinuar que as duas tinham roubado as joias de Fazilê. Sirin, fingindo inocência, disse que não estava acusando ninguém, mas logo tirou o celular do bolso. Revelou que havia ido até a joalheria e tirado fotos delas vendendo as joias, afirmando que agora todos poderiam ver a prova. Ela tentou mostrar as fotos para Enver, mas ele se recusou, afirmando que conhecia bem Bahar e Seida e sabia que elas nunca fariam isso. Mesmo assim, Sirin não desistiu. Mostrou as fotos diretamente para Seida e Bahar e perguntou, com ironia, se elas não reconheciam aqueles objetos. As duas ficaram caladas, o que só aumentou a provocação de Sirin. Ela continuou, perguntando por que Bahar não dizia nada, insinuando que ela deveria admitir o que tinha feito. Seida então defendeu a amiga, dizendo que Bahar não falava nada, porque já estava cansada das provocações de Sirin, e mandou que ela parasse de perturbar. Mas Sirin continuou debochando, perguntando se Bahar tinha olhado bem e provocando ainda mais, insinuando que ela não respondia porque estava com vergonha ou medo. De repente, a campainha tocou. Sirin foi atender, e ao voltar, anunciou que tinha uma surpresa. Logo depois, um homem entrou na sala, cumprimentou a todos, e Enver, intrigado, perguntou quem ele era. Sirin, satisfeita com o clima de tensão, disse que aquele homem era o pai de Arda e que havia vindo buscar o menino. Seida ficou sem entender, olhando para o homem com raiva. Arif, percebendo o clima, disse que era muito tarde para levar a criança. Mas o homem, com arrogância, respondeu que, quando o assunto era o filho dele, não havia horário, pois estava ansioso para vê-lo. Seida, revoltada, respondeu que ele não era o pai de Arda e que ela não iria entregar a criança, dizendo que não adiantava trazer homens ali para tentar assustá-la. O homem não gostou da resposta e disse, com ameaça, que os homens que o acompanhavam eram os irmãos de Arda. Enver tentou acalmar a situação, pedindo para Seida não se meter, garantindo que resolveria o caso. Sirin, impaciente, sugeriu que era melhor apenas trazer Arda, mas Seida, já sem paciência com as provocações da vilã, partiu para cima dela, sendo contida por Arif e Bahar, que tentaram acalmar a situação. Sirin, aproveitando o caos, continuou provocando, dizendo que Seida era louca e que a criança não deveria ficar com ela. Enver, irritado com toda a confusão, ordenou que Sirin fosse para o quarto com as crianças. Mas Sirin se recusou, dizendo que não tinha feito nada demais. Bahar, já no limite, gritou mandando Sirin ir embora. Diante disso, Sirin decidiu sair. Enquanto isso, Enver tentava barganhar com o homem e sugeriu que era melhor eles conversarem sobre aquilo quando Emre voltasse.
No entanto, o homem afirmou que já havia ligado para o dono do café, e ele disse que não tinha dinheiro em troca de Arda. Mesmo assim, Enver insistiu, tentando convencer o homem, e explicou que Seida amava muito Arda, pedindo para ele considerar isso. Mas o golpista respondeu friamente que também amava Arda. Nesse momento, Arif ficou irritado e mandou que eles fossem embora, pois estavam estragando a noite. Um dos filhos do homem reagiu, mandando Arif não se meter e chamando-o de idiota. Arif, sem paciência, tentou partir para cima do rapaz, mas Enver o impediu. Mesmo contido, Arif, sem medo, ameaçou, dizendo que ele deveria agradecer por haver mulheres ali, senão já o teria matado. Enver tentou acalmar a situação e explicou ao homem que Arda era um menino especial e precisava de uma educação especial. Mas o homem, sem se abalar, respondeu que ele mesmo educaria Arda muito bem. Em seguida, o homem deu ordem para que um dos rapazes pegasse Arda. Porém, Arif e Seida reagiram imediatamente, indo para cima dos homens para impedir que levassem o menino. Bahar, desesperada com a confusão, tentou conter Seida. Percebendo que tudo estava fora de controle, Enver pegou uma arma e gritou para que todos parassem. A briga cessou imediatamente e todos ficaram no chão, assustados com Enver. Enver, nervoso, declarou que ninguém iria tirar nenhuma criança da casa dele e que ninguém seria grosseiro na casa dele. Arif tentou acalmar Enver, que continuava, apontando a arma para os homens, e pediu para ele baixar a arma. Mas Enver, exaltado, gritou que ninguém podia bater em ninguém na casa dele. O homem, assustado com a situação, disse que entendeu o recado de Enver e pediu para ir embora. Enver gritou para eles irem embora de uma vez. Depois disso, Arif pediu para Enver tirar a arma da mão. Seida, com medo, também pediu, dizendo para ele parar de tremer e que não precisava apontar a arma, pois ele não iria atirar. Mas Enver, muito nervoso, confessou que queria tirar a arma, mas não conseguia. Nesse momento, Arif se aproximou e tirou a arma das mãos dele. Logo depois, Bahar, curiosa, perguntou de onde Enver havia tirado aquela arma. O homem respondeu que achava que era de Sarp, pois tinha encontrado em cima do guarda-roupa na noite passada. Arif olhou para Bahar, que ficou assustada com a revelação. Em outro momento, Seida colocou os filhos para dormir. Enquanto eles dormiam, ela falou baixinho para Arda que ele era seu filho e que ela nunca iria deixar levá-lo embora, prometendo que arrumaria o dinheiro para dar àquele homem, que chamou de demônio. Mas Satilmes estava acordado e escutou sozinho o desabafo aflito de Seida sobre Arda. No dia seguinte, o menino se levantou e viu Seida abraçada com Arda, dormindo. Para não acordar Seida, Satilmes se levantou sozinho, se arrumou e tomou café sem fazer barulho, pronto para ir à escola. Ao sair, ele deu de cara com Arif, que disse que iria levá-lo, pois Emre havia mandado. Satilmes respondeu que não precisava, pois já sabia o caminho da escola, já que tinha trabalhado perto dali. Mas Arif não permitiu e disse que iria junto com ele. Logo depois, eles saíram e encontraram Bahar. Satilmes observou Bahar sendo amável com seus filhos, e em silêncio sentiu um desejo por aquele tipo de carinho, mas não demonstrou nada. Percebendo o olhar do menino, Bahar se aproximou, ajeitou a roupa dele e lhe deu um beijo carinhoso. Satilmes estranhou o gesto, pois nunca havia sido tratado bem daquele jeito. Seida, desesperada, sai de casa à procura de Satilmes, acreditando que o menino havia fugido. Bahar tenta acalmá-la, explicando que Arif havia levado Satilmes para a escola. No entanto, Seida permanece aflita, dizendo que não perguntou ao menino nada sobre a escola e lamenta. Afirma que se ele não tivesse ido, Emre não a deixaria mais ficar com ele, pois Emre não confia nela como mãe. Ela completa, angustiada, dizendo que não acredita que um menino tão pequeno tenha saído de casa sem falar nada. Nesse momento, Bahar defende Satilmes e explica que o menino apenas fez o que sempre soube fazer, se virar sozinho. Seida, ainda preocupada, se pergunta como fará para conseguir o dinheiro que o homem exigiu para não levar Arda, pois não quer entregá-lo de forma alguma. Bahar responde que Enver vai ajudá-las. Sem entender, Seida questiona como. Então, Bahar, bem-humorada, simula com a mão o gesto de alguém segurando uma arma, imitando Enver, o que faz Seida rir e comentar que, ainda bem, ninguém levou um tiro. Logo depois, Arif aparece na casa de Seida para tranquilizá-la. Ele afirma que o pai de Arda não pode levar o menino sem antes passar por um processo legal. Seida, preocupada, pergunta quando terá que ir ao tribunal. Arif explica que será em alguns meses, pois esse tipo de processo costuma demorar. Em seguida, Arif alerta que é perigoso deixar a arma na casa e sugere que se livrem dela para evitar acidentes. Bahar concorda, reconhecendo que ele tem razão. Arif diz que irá falar com Kismet
para pedir uma orientação sobre o que fazer com o objeto. Seida insiste que ele deve falar com Kismet pessoalmente, e não apenas por telefone. Arif garante que assim fará. Mais tarde, Arif se aproxima da casa de Kismet, e ao chegar, vê Senbei saindo furioso do local, mas não percebe que Arif está por perto. O irmão de Kismet acha estranho aquele homem deixando o local onde funciona o escritório. Arif então entra no escritório e fala com Kismet sobre a arma. Kismet orienta que ele jogue o artefato no mar, pois desconhece a origem da arma e acredita que mantê-la pode trazer problemas. Arif concorda com as orientações da irmã e afirma que seguirá o que ela indicou. Antes de ir embora, Arif comenta que viu Senbei saindo dali. Kismet finge não saber quem é, afirmando que não conhece esse homem. Arif insiste, dizendo que o viu saindo daquele local, mas Kismet nega, alegando que não havia ninguém lá e que o homem pode ter ido a outro escritório. Arif, desconfiado, se despede da irmã e segue em direção à saída. No entanto, ao se aproximar do corredor, ouve a assistente de Kismet comentar que Senbei havia esquecido a jaqueta no local. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa sequência cheia de tensão e revelações? Será que Seida vai conseguir proteger Arda até o fim? E o que Kismet está escondendo sobre Senbei? Não dá para perder os próximos capítulos. Se você gostou desse resumo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aqui embaixo. Seida merece ser feliz. Se você torce por ela, até o próximo vídeo, pessoal.